Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, versículos 10 ao 12. Aqui, Jesus está conversando com algumas pessoas logo após contar a parábola das sementes. Acho que você se recorda, as sementes que caem à beira do caminho, as sementes que caem nos pedregulhos, as sementes que caem no espinheiro, enfim. Jesus conta essa parábola, essa história, né? Parábola nada mais é que uma história. E imediatamente após Jesus contar a história, algumas pessoas, diz aqui a versão da Bíblia Mensagem, que além dos 12, eram alguns mais chegados a ele, então eram pessoas ali que andavam próximas de Jesus, além dos discípulos, quando ficaram sozinhos com Jesus, assim que puderam fazê-lo, questionaram o que ele estava querendo dizer com aquela história. E se você acompanhou os últimos dias, você daqui do nosso evangelho, você lembra que a reflexão que nós trouxemos em cima do texto, da história que Jesus contou ali, nós não aplicamos exatamente a quem é de fora da igreja, quem não está no caminho do evangelho. Nós trouxemos essa realidade dos solos áridos, secos, etc., para dentro da igreja e aplicamos a pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja, mas têm o coração como pedregulho, têm o coração como um espinho, como uma terra seca, etc. E na resposta de Jesus, nesse trecho que nós estamos vendo hoje, nós percebemos que a aplicação também pode ser feita aqui nesse caso às pessoas que, enfim, são cristãos, que estão próximos de Jesus, digamos assim, estão dentro das igrejas. Jesus vai dizer para esses homens aqui que eles têm o privilégio de conhecer melhor o reino de Deus, conhecer as verdades. Mas existem as pessoas que ainda não podem ver, que ainda não têm acesso a essa verdade. Então, para eles, né, para esses, tudo é dito por meio de parábolas, de histórias, para que eles sejam guiados, né? E que essas pessoas elas têm os olhos abertos, Jesus vai dizer, mas não veem nada, têm os ouvidos abertos, mas não entendem as palavras. Elas se recusam a voltar-se para Deus e receber o perdão. E por que eu estou dizendo que isso aqui pode ser aplicado também a pessoas dentro da igreja? Jesus, quando ele vem a este mundo aqui, quando ele é Deus, né? Então, quando ele encarna, digamos assim, né? Quando ele passa a ser um Deus material durante esse período de vida que Jesus teve aqui neste mundo, ele vem para trazer um jugo sobre os seus discípulos. Cada rabino naquela época, naquela cultura de Israel ali, ele tinha os seus ensinamentos, as suas interpretações a respeito, as suas aplicações a respeito da lei judaica. E isso era chamado de jugo. Né? Jugo, para quem não sabe, é aquela barra de ferro na carroça que prende as duas cordas que guia ali, que os cavalos puxam, né? Serve para os cavalos puxarem a carroça. Então isso é o que une um animal ao outro ali, para que os dois juntos possam puxar a carroça, né? Era chamado de jugo essa interpretação, essa aplicação da lei que cada rabino tinha. O rabino, quando tinha os seus discípulos, ele ganhava o direito de colocar o seu jugo, né, o seu ensinamento, a sua prática para esses discípulos. E Jesus, quando vem a este mundo aqui, ele ensina que o jugo dele é suave, que ele diz aos discípulos dele, aos seus seguidores, que aprendam com ele. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E por que o jugo de Jesus era suave? Porque ele pegava aquela lei do Antigo Testamento, que falava sobre sacrifício de animais e outros rituais para perdão de pecados que eram imperfeitos, porque quando a pessoa, de tempo em tempo, as pessoas precisavam voltar lá e fazerem novamente esses sacrifícios para, entre aspas, agradar a Deus, para se livrarem dos seus pecados, Jesus troca isso pela sua morte na cruz. Jesus troca esses rituais vazios e ineficazes por
um sacrifício que é eficaz. Então agora, os discípulos de Jesus precisavam crer, ter fé e pedir o perdão pelos seus pecados, pedir perdão pelos seus erros e, crendo naquilo que Jesus fez, serem libertos das suas culpas, estarem novamente ligados a Deus. Então, por que eu estou contando tudo isso para você? Porque hoje nós temos pessoas dentro das igrejas que ainda estão como esses aqui que Jesus se refere. Tem os olhos vendo o que está acontecendo ali, tem os ouvidos ouvindo, né? O crente, o evangélico, ele tem muito costume de levar a Bíblia para a igreja e ficar lendo 1000 vezes a Bíblia durante a sua vida, se possível. Então tem os olhos ali vendo tudo aquilo, tem os ouvidos ouvindo o que é falado na igreja, mas ainda não está plenamente consciente de que o jugo de Jesus é suave. Entenda, viver uma vida sem pecados, uma vida perfeitinho, ter a nossa listinha de pecados e não cumprir aqueles pecados, viver uma vida de testemunho, como muitos dizem, não, eu dou o meu testemunho, as pessoas não têm o que falar de mim, tudo isso não torna você salvo. Ser um crentinho, um cristãozinho perfeitinho, eu sou o melhor evangélico do mundo, eu tenho aqui as minhas convicções de que eu estou agradando a Deus. Isso não torna você salvo. Isso não torna você participante do reino de Deus. O que te torna participante do reino de Deus é a certeza de que aquilo que Jesus fez é suficiente para que você seja um crente muito perfeito, seja um crente carnal, entre aspas, como os muitos vão dizer. Você obtém ali aos pés da cruz o mesmo efeito sobre a sua vida, de salvação, de religação a Deus, de comunicação entre o Espírito Santo que está dentro de você e a pessoa de Deus, a companhia de Jesus Cristo como uma pessoa viva ao seu lado no seu dia a dia. Então, fica aqui o alerta para que nós não sejamos, em todo esse trecho, não sejamos pessoas presas à nossa própria capacidade de fazer as coisas. Nós não nos salvamos por aquilo que nós fazemos. Nós nos salvamos por aquilo que nós cremos, pelo que Jesus veio fazer aqui neste mundo. E se nós, aí sim, deixamos de fazer algumas coisas ou fazemos outras, nós fazemos por amor a Ele. Então, pela motivação correta. Não sejamos pessoas que estão com os olhos abertos, mas não veem, com os ouvidos abertos, mas não ouvem, que tem o seu coração como um terreno seco, como um terreno pedregoso, como um terreno espinhoso. Que nós possamos estar conscientes a cada dia daquilo que Jesus fez. O que Jesus fez é pleno na sua vida. Você não depende de outras coisas para ser salvo, para ser aceito por Deus. Não se prenda ao jugo humano que muitos querem colocar sobre você. Não se prenda a julgos doutrinários que muitas igrejas querem colocar sobre você. Prenda-se à cruz e a um Jesus que, crucificado, ressurge dos mortos para mostrar que venceu a tudo e a todos. E por isso mesmo pode ser único e suficiente naquilo que ele pode fazer nas nossas vidas, que é nos entregar a salvação, nos ligar novamente a Deus. Então, viva sobre o jugo leve, com um fardo suave de Jesus, e não pelo jugo pesado de homens, de seres humanos, de doutrinas e etc. Deus abençoe você. Até amanhã.